Irmãos, eu ouvi um vídeo esses dias atrás aí, quem sabe você viu também, um sujeito estava no Brasil, um americano, estava lá no Brasil, estava na Cidade Maravilhosa. Tem alguém de lá? Rio de Janeiro. Pode, ó, deu uma divergência aí. Mutum, então. Mutum. Não vou nem falar Caeté, né, Fernando? Vou nem falar Caeté. Então, lá no Rio de Janeiro, esse sujeito americano estava em Copacabana. Ele fez uma proeza. Ele cavou um buraco. Olha só, esse sujeito ele entrou, cavou um buraco, eu não sei como. Ele entrou lá dentro do buraco. Quando ele entrou lá, a areia soterrou. Ele ficou com a parte do corpo soterrado e com a mão tentando tirar a areia e caía mais areia. E brasileiro, irmãos, ainda mais carioca, a gente sabe que a gente nunca saiu da quinta série. Todo mundo zoeira. Começou a olhar aquele sujeito lá, rindo dele, brincando, até que surgiu alguns e tiraram, puxaram e resgatou. O que eu quero dizer com tudo isso? Há momentos da vida, nós encontramos tão presos em certas áreas da vida, se não for a mão poderosa de Cristo para nos resgatar, para nos tirar, nós não temos a capacidade de sair e de mover. Há momentos na minha história, há momentos na sua história, que você se encontrava em uma condição terrível, que você estava tão preso, que você por si só, você era incapaz de mover, você era incapaz de sair, incapaz de dar o primeiro passo, mas alguém soberano, eterno, poderoso, que ele entrou e te puxou. Sabe qual é o nome disso? Graça. Sabe qual é o nome disso? Favor. Sabe qual é o nome disso? Alguém que é poderoso, que não importa o lugar que você se encontra. Olha, você pode ter se encontrado, ou quem sabe pode estar no local mais sombrio da vida. Ele entra lá, te puxa, te arranca e te move de lá. Graça. A graça tem várias formas que eu posso manifestar e dizer sobre a graça. Mas o que eu quero dizer para você é sobre isso. Esse sujeito que estava lá no Rio de Janeiro, esse gringo, turista, estava preso. Somente aqui, ó. Um pouquinho mais baixo do que assim. Só com a mãozinha para fora. Levantou a mão. Eles puxaram. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã. A graça de Cristo, ela nos encontrou. Poderia ser que você estava preso. Poderia ser que você estava como esse sujeito, soterrado. Ou quem sabe você se encontra nessa situação hoje. Saiba que aonde você estiver, a graça do Senhor encontrou com você. E hoje, e mais uma vez, ela quer encontrar com você. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Capítulo 19. Gênesis 19. Eu vou ler do verso 15 a seguir. Eu li 15 e 16 somente. Diz assim: ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão ele e sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum. Foge para longe, para que não morras. Somente até o 17, poder assentar. Esse texto que eu li, todos nós conhecemos essa história. A maioria de nós, eu creio, conheceu uma história de Sodoma e Gomorra, dessas duas cidades que sofreram um juízo de Deus. Sofreram um juízo de Deus, a qual que Deus disse que essa cidade foi afuminada, foi destruída, e maldito seja quem tentar reconstruir essa cidade. O fato que nós vamos ver no verso 18 de Gênesis, primeiro Deus manda os anjos para visitar o seu tio de Ló, que era Abraão,
para falar com ele que Abraão ia ter um filho, e em seguida, no decorrer da conversa, o anjo fala para Abraão, dizendo assim que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, que os anjos iam visitar Sodoma, iam visitar Gomorra, que eram duas cidades, e essas cidades, o pecado desse povo, a imoralidade desse povo, estava em um índice tão alto, que essa cidade ia ser afuminada, ia ser arrancada do mapa, ia ser destruída, tanto a cidade quanto os seus moradores iam sofrer um juízo de Deus. Irmãos, olha para você ver, não somente a cidade, tanto a cidade quanto os moradores iam sofrer um juízo de Deus. Espera aí, sabe quem pode nos livrar do juízo de Deus? Ou melhor, vamos melhorar a pergunta, quem tem poder de te livrar você do juízo de Deus? Somente Deus. Nenhum de nós, ninguém tem a capacidade, tem o poder de livrar do juízo de Deus, mas Deus, com a sua graça, com o seu favor, com a sua benevolência, com o seu amor por você, Ele nos livra do juízo que Ele falou que Ele ia trazer. Aqui no livro de Gênesis, Abraão bate um papo então com esses anjos, fala assim, e entre parênteses aqui, quando o texto está referindo anjos, que esses anjos conversando com Abraão, depois eu vou falar do anjos conversando com Ló, é uma teofania. Teofania é Deus manifestando em forma humana para que o homem pudesse conversar e comunicar com Deus. Consegue entender? Esses anjos aqui, ele estava conversando com Abraão sobre o juízo então que ia chegar em Sodoma. Quando os anjos, Abraão fala assim para os anjos, espera aí, por acaso não há 50 justos em Sodoma? Os anjos falam, não, deu uma cidade. Se havia 50 justos, os anjos falam, não há 50 justos. O anjo pergunta, Abraão pergunta outra vez, não há 40 justos em Sodoma? O anjo fala, não há 40 justos. E Abraão vai diminuindo para 30, até chegar para 10 justos. Se havia apenas 10 justos naquela cidade. O anjo fala para Abraão, não há 10 justos. Abraão, ele vai conversando com os anjos, que o interesse dele era saber se o primo dele se encontrava justo também na cidade de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades que ia sofrer um juízo de Deus. Essa cidade que estava prestes de ser fulminada. Tampouco Ló, que conhecia a história do Deus de Abraão, se considerava justo. Isso quer dizer que até ele estava imergido na impureza do pecado e não se considerava, não se era digno de ser chamado justo diante de Deus. Os anjos deixa Abraão, foi para Sodoma e Gomorra. O texto vai dizer que quando esses anjos, eles entram na cidade, na porta da cidade, Ló estava na porta da cidade e pede para esses homens se hospedar na sua casa para pernoitar ali. Ele foi um bom hospedaleiro. Alguns estudiosos vão dizer que o fato que Ló estava na porta da cidade, primeiro, era porque era um local de negociantes, ficava na porta da cidade. Segundo, os anciões, eles também permaneciam na porta da cidade para estipular suas leis e também para receber os visitantes. Essas três vertentes de comentarista diz a respeito que Ló estava fazendo. Nós não vemos o que o Ló, ele enxergou nesses homens, porém, a atitude que Ló vai ter, vai demonstrar que eles reconheceram que era homem enviado de Deus. Porque Ló vê os homens, ele se ajoelha, se prostra em adoração, lava os seus pés e oferece para ele ficar na casa dele hospedagem. Os anjos falam com Ló assim, Ló, vamos dormir na praça. Não queremos ficar aqui nessa cidade, não queremos dormir na sua casa. Primeiro os anjos foram para observar se tudo aquilo estava acontecendo na cidade, porque a cidade ia sofrer um juízo de Deus. Pois bem, os anjos foram para a casa de Ló. Aceitou entrar na casa de Ló. Até que, por conta da imoralidade, do pecado, que aquele povo estava tão alto, aquele povo
os homens da cidade, eles batem na porta de Ló. E fala para Ló assim: Ló, tira para fora esses homens que estão aí. Queremos ter relações íntimas com eles. Coloca todos esses homens para fora. Esses viajantes, eles chegaram aqui e pensam que eles vão ser dono da cidade, colocar as suas leis da cidade. Coloca eles para fora, que nós queremos ter intimidade sexual com eles. Escute bem o que aconteceu, olha. Abraão, Ló, ele sai para fora da sua casa. Ló, ele conversa com os homens da cidade, fala assim para eles: eu tenho 2 filhas que nunca tiveram intimidade com homem algum. Pega as minhas filhas, faça com elas o que vocês quiserem. Porém, deixa esses homens, não mexa com esses homens. O pecado tampa os nossos olhos e faz querer somente tudo aquilo que abomina toda a vontade de Deus. Os anjos estavam na casa de Ló, e os homens da cidade, os perversos da cidade, queriam praticar o mal. Por qual motivo que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, melhor, que destruiu Sodoma e Gomorra? Por conta da índole do pecado, até mesmo Ló não se considerava ser chamado de quê? Justo diante de Deus. Olha o que acontece, olha. Os homens, eles começam a pressionar Ló de uma forma que o texto vai falar que eles foram para arrombar a porta da casa de Ló. Eles foram arrombar a porta da casa de Ló. Os anjos que estavam lá dentro, escute bem, aqueles anjos, eles abriram a porta, puxaram Ló, estenderam as mãos e colocaram todos homens cegos. O texto fala que do maior até o menor. E os anjos falam para Ló assim: Ló, você e a tua família, pegue tudo que é seu, vai embora, foge, porque Deus vai destruir essa cidade ao amanhecer. Ló, ele sai, vai avisar os seus 2 genros do juízo que Deus havia falado, do que ia acontecer. Os seus genros, sabe o que ele fez? Não, Ló, isso não vai acontecer não. Isso aí, lá no meu Caeté, fala assim, ó, história para boi dormir. Quem conhece esse negócio aí? Papo furado. Não vai acontecer nada. Aqui tá bom demais. Sabe por quê? Porque quem está preso na prática do pecado, o pecado nos cega de uma forma tão grande, parece que aquele lugar é tão confortável que nada vai acontecer. O lugar parece tão prazeroso que o juízo não vai acontecer. Mas olha, a graça de Deus está dizendo assim para mesmo quem é injusto: saia daí, mova daí, não fica aí porque vai chegar o juízo. É isso. Não. Tá bom demais, não vai acontecer nada disso. Ló retorna para sua casa, retorna com a sua família, passa a noite. Ao amanhecer, sabe o que acontece com Ló? Vocês acham que eles levantaram para ir embora no juízo? Não. Quantos de nós vimos há um ano atrás uma tragédia que aconteceu no Brasil? No sul do Brasil. No sul do Brasil teve uma tragédia, uma catástrofe, aonde que uma forte chuva estourou lagoas, diversas pessoas perderam a vida. Quem viu isso? Foi triste, matou muita gente. Tem cidades que até hoje não foram reconstruídas. Por que eu estou dizendo sobre isso? A minha ilustração está sendo isso, dessa catástrofe no Brasil. Eu estava assistindo um jornal, muitos prefeitos, alguns prefeitos, melhor dizendo, da cidade, autoridades da cidade, disseram que eles passaram na cidade anunciando com um carro de som, dizendo que ia vir uma grande tempestade. Usaram rádio para comunicar que uma grande tempestade ia vir para quem morava em lugar de risco, para mover, para sair. Carros de som passaram, ônibus, letreiro em ônibus estava dizendo. Sabia que os cidadãos daquela cidade falaram? Moramos aqui há tanto tempo, nada disso aconteceu. Vai ser só mais uma chuva. Quem esteve aqui durante o ano 2020, na pandemia, no início do ano, janeiro de 2020, vimos uma notícia que tinha saído uma doença. Qual que era o nome do vírus? Covid. Irmãos, começando de mim, eu vi essa notícia
rodando ao redor do mundo. Eu falei, isso não vai acontecer aqui, somente vai ser na Ásia. Eu estava me preparando para casar. Falei, não, isso aqui não vai chegar aqui, somente lá. Nós fomos avisados, quantos de nós fomos pegos de surpresa quando isso aconteceu? Mas havia um anúncio, havia um sinal. A minha ilustração que eu quis dizer para você, o que estava acontecendo com Ló, dessa forma, é desse jeito. O anjo falou para ele assim, olha, sai daqui, vai vir um juízo, move daqui, vai chegar o juízo de Deus para esse lugar que está contaminado com pecado. Tá bom demais da conta, deixa eu ficar do jeito que eu estou, tá tranquilo. Por isso que eu louvo e glorifico a Deus, porque a graça de Deus, ela é tão poderosa, porque por mais que eu me encontro estagnado no local aonde que eu queira ficar, como aquele sujeito estava lá na praia em Copacabana, somente com seu corpo preso, pastor, como Ló estava em Sodoma, não queria sair, a graça de Deus é poderosa, porque da mesma forma que ele estava lá, não queria sair, já tinha passado até do horário que os anjos falaram assim, vai logo, os anjos insistiu com ele, sai, ele permaneceu, os anjos pegam Ló, puxam Ló e move com Ló para fora da cidade. A graça de Deus que é poderosa para me arrancar aonde que eu não queria estar. A graça de Deus que é poderosa para me arrancar, para me não receber o juízo de Deus. A graça de Deus que é poderosa, que ela me arrancou aonde que eu me encontrava, que ela mudou a minha vida. A graça de Deus que me encontrou aonde que eu estava perdido na escuridão do pecado. A graça de Deus que me mudou, porque eu não merecia, eu não fazia caos, mas olha, a graça de Deus é tão poderosa que no lugar mais sombrio da vida que eu me encontrava, ela me arrancou, ela me tirou. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você estava preso, perdido, sem Jesus, sem esperança, quando você estava na bebedeira, nas drogas, na prostituição, você queria sair de lá? Sabe quem te encontrou você? Alguém mais forte, mais poderoso, alguém soberano, alguém que entra onde que pode estar a escuridão do pecado, mas ele não se contamina com o pecado, mas ele arranca você de lá. Hoje nós estamos aqui, querido, não porque eu mereço, você está aqui não por conta da tua intelectualidade, não porque você merece, porque a graça de Cristo te arrancou você de lá, tirou você de lá, moveu você de lá. Nós estamos aqui hoje por conta do favor não merecido da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos encontra preso, incapaz de sair sozinho, mas com seu amor e com seu poder, ela nos arranca de lá e nos traz para a vida. A graça de Deus é o poder de Deus, a graça de Deus é o favor de Deus. Escute bem aqui. Ló, ele vai ser movido da cidade. Eles pegam Ló, vão tirar Ló. Ló segura a sua esposa. A esposa de Ló, as filhas, ficam imaginando, porque foi um trenzinho que o anjo teve que puxar, irmãos, eu não queria sair. Imagina contigo, imagina com você. Recebe um anúncio agora, um alerta no telefone. Vai vir um furacão, o que você vai fazer? Vamos preparar para o furacão. Vai ficar pensando assim, não vai acontecer nada? Dessa forma Ló esteve. Mas a graça de Deus move com Ló, tira ele da cidade. Os anjos falam assim para Ló, Ló, pega, vai embora, sobe para o monte. Olha a discussão dele. Lá é longe demais da conta. Deixa uma cidadezinha vizinha aqui, que o nome dela é Zoar. Essa cidade está próxima aqui. Lá ele fala assim, ó, lá é uma cidade pequena. Alguns estudiosos vão dizer, quando ele fala assim, que lá era uma cidade pequena, que é bem provável que pelo fato que ele está referenciando cidade pequena, tem poucos cidadãos e o pecado lá está pequeno. Porque pela resposta do anjo, que tiramos essa questão de estudo com essa confirmação. Por quê? O anjo fala assim para Ló, por conta de ti, Zoar também não vai ser destruída. Até essa cidade recebeu o favor de Deus, recebeu a graça de Deus, sabe por conta de quem? Ló. E a pergunta que eu vou fazer agora, Ló, ele era justo diante de Deus? Não, mas até
aquele local injusto que merecia também o juízo, recebeu a graça de Deus. A graça de Deus, por isso que ela me alcançou, porque eu era como Ló, eu não merecia a graça de Deus, eu merecia o juízo de Deus. Você se encontra numa posição também que você não merecia a graça de Deus. Você fala comigo assim, pastor, mas eu nunca saí da igreja, cresci num lar cristão, minha mãe é crente, meu pai é crente, me batizei, olha, eu vivo minha vida corretamente, querido. Por mais bom que você é, nós somos um ser humano de uma natureza pecadora, portanto, eu e você também merecemos o juízo de Deus, mas a graça de Deus, o favor de Deus, que me arrancou e me encontrou e me tirou de lá, a graça de Deus é o poder de Deus que nos arranca do império das trevas, a graça de Deus que nos arranca do império do pecado, a graça de Deus que muda a nossa história. A graça de Deus que me deu intimidade profunda com Cristo. A graça de Deus que me tirou de inimigo, me colocou amigo. A graça de Deus. Aleluia. Olha aqui para você ver. Esse sujeito aqui, Abraão, Ló, ele tenta negociar com os anjos para o local que era para ele ir. O anjo falou assim, vai para um lugar distante. Ele falou assim, não, vamos para Zoar, está pertinho, está do lado. Assim Ló foi com a sua família para Zoar. Os anjos falam para Ló assim, olha, enquanto você não chegar lá, não vai chover fogo com enxofre para destruir a cidade. O juízo da cidade não vai chegar. Primeiro você vai ter que estar salvo, viu? Primeiro tem que estar salvo. Ló, primeiro você vai ter que estar aqui, ó, salvo. Depois que você estiver salvo, que o juízo vai vir. Irmãos, Ló, ele foi para Zoar. Ló, ele entrou em Zoar. Ló recebeu a graça de Deus. Zoar recebeu a graça de Deus. As filhas de Ló receberam a graça de Deus. E a esposa de Ló recebeu a graça de Deus, sim ou não? Recebeu. Olha para você ver, o texto fala que a esposa de Ló, ela entrou em Zoar, mas sabe o que ela fez quando ela estava dentro de Zoar? Já salva, recebido a graça, ela não somente olhou para trás. O olhar para trás, quando a Bíblia está dizendo, ela voltou para trás. Ela retornou para a cidade que a recebeu o juízo. E por isso, ela virou estátua de sol. Sabe o que estava acontecendo aqui? Ela estava rejeitando a graça de Deus. A graça de Deus me arranca da profundidade que eu me encontro no pecado. A graça de Deus me encontra e transforma minha vida. Mas para quem rejeita a graça de Deus, há um juízo. Quem rejeita a graça de Deus, há um juízo. A graça de Deus, ela me salva. Mas a graça de Deus, para quem rejeita, ela é um juízo. A graça de Deus, ela é um favor que ela me arranca da profundeza que eu me encontrava preso, perdido, sem esperança. A graça de Deus. Mas quem rejeita a graça de Deus, recebe o quê? Juízo de Deus. Eu fiz uma pergunta, quando eu iniciei a ministrar, fiz uma pergunta assim: quem tem a capacidade de sair, de mover do juízo de Deus? Quem tem? Não existe. Sabe por que nós somos revogados do juízo de Deus? Porque o próprio Deus, Ele terminou a sua graça para nos arrancar, porque assim eu sou removido do juízo de Deus. A mulher de Ló, ela foi removida do juízo, Ló e a sua família recebeu a graça de Deus, portanto, a partir do momento que ela rejeitou a graça, ela recebeu o juízo. Irmãos, como que eu vou pregar para mim isso hoje? Eu preciso levar para você, está no Novo Testamento. Ló já aconteceu, Ló já passou, a mulher de Ló virou somente história.
mas ainda hoje a graça de Deus permanece ativa para mim e para você. Ela permanece ativa me arrancando da profundeza do pecado. Ela permanece ativa encontrando comigo e contigo, por mais que nos encontramos no mais profundo abismo do pecado, por mais profundo abismo sem esperança, no lugar mais sombrio da vida, a graça de Deus permanece ativa. Ela encontra com você e ela quer tirar você de lá. Portanto, para quem rejeita a graça de Deus, há um juízo. Para quem rejeita a graça de Deus também há um juízo. Como assim, pastor? Olha só, no texto que nós lemos, vemos Ló e Sodoma e Gomorra ser destruída. Portanto, a graça de Deus ainda permanece ativa no meio da igreja, no meio do seu povo, no universo, porque no mundo, porque nós estamos ainda pregando o evangelho. O Espírito Santo está presente, mas vai chegar um dia que Jesus, ele vai vir como juiz. Agora, quando ele vir como juiz, ele vai vir para cobrar quem rejeitou a graça de Deus. Hoje, quando nós ouvimos a pregação da palavra, estamos ouvindo uma oportunidade de ouvir sobre a graça de Deus. Quem rejeita a graça, ignora o chamado de Deus. Quem rejeita a graça, confia na sua própria justiça. Quem rejeita a graça, volta-se para a prática do pecado. Quem aceita a graça, reconhece Jesus. Quem aceita a graça, crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Quem aceita a graça, arrepende-se e segue a Jesus. A graça de Cristo permanece ativa. Quando eu comecei a ministrar, sabe o que eu falei? O sujeito lá no Copacabana. Como que ele estava? Soterrado. Preso. Ele não conseguia sair sozinho. Estava soterrado. Se não houvesse ninguém onde aquele sujeito estava, sabe como que ele ia sair de lá? Somente o corpo, sem vida. Só estava caindo areia. Não tinha esperança. Eu não sei você como você está aqui hoje. Eu encontrei uma parte da minha vida, há um tempo atrás. Eu já falei para os irmãos alguma vez aqui, que eu falei para minha mãe: mãe, aonde que eu estou, não tem como eu sair mais. Minha mãe, ela olhou para mim: meu filho, o Deus que eu sirvo vai tirar você daí. Não sei como você se encontra aqui hoje. Não sei como conta a sua história. Mas eu sei de uma coisa: a graça de Deus permanece ativa, ela tem poder de arrancar você daí, da onde que você se encontra. Ah, pastor, aonde que eu estou é sujo demais, é podre demais. Sabe o que é lindo? Se eu entrar onde que você está, pode ser que eu me suje, pode ser que eu me contamine, mas a graça de Deus, ela entra nos lugares mais sombrios da vida, mais de escuridão do pecado, e ela arranca você de lá. Você aceita a graça dele hoje? Ou você vai rejeitar? Para quem aceita a graça de Cristo, tem um caminho seguro. Para quem aceita a graça de Cristo, ele tem uma nova oportunidade. Para quem aceita a graça de Cristo, ele tem salvação. Para quem aceita a graça de Cristo, ele te dá salvação. Mas para quem rejeita a graça de Cristo, tem juízo. Como assim, pastor? Yes, it is really hard to say these words, you know? Por quê? A graça, quem rejeita a graça, estou rejeitando o favor não merecido de Deus. O que ia acontecer com Sodoma? Juízo. Sabe por quê que a mulher de Ló, ela ficou estátua? Ela recebeu, porque ela rejeitou a graça. A graça de Cristo permanece ativa. O Espírito Santo está no meio da igreja. O Espírito Santo está ativo. Mas vai chegar um dia, vai vir um dia, para quem rejeitou a graça, hoje ainda, a graça de Cristo está chamando você. Por mais que você se encontre numa posição sem força, você se encontra como aquele americano lá no Brasil, soterrado. Ele estava até aqui. Quem sabe você está até aqui. A graça de Cristo tira você daí. A graça de Cristo move você daí.
Eu era Ló. Eu não encontrava perdido. Eu não estava na vida em Sodoma e Gomorra, literal. Mas aonde que Cristo me mudou minha vida, mudou minha história, e eu creio que hoje quer encontrar com você.